o caso do Lucas aqui de São Bernardo do Campo, onde ele foi envenenado, provavelmente por meio de bolinho de mandioca, né? E aonde o principal suspeito hoje é o seu padrasto. Nós vamos falar desse caso, mas antes dá uma olhadinha na nossa vinheta. Agora, né, meados do dia 11 de julho, veio à tona na mídia uma notícia assim que é bastante assustadora, né? Porque ela acaba entrando no campo do abuso, né? No abuso de pessoas que tenham laços parentais em cima de outras pessoas e que pode ter, por meio de contornos passionais, levar até a situações extremas, né? E é disso que nós vamos falar. Eu vou evitar de dar nomes, primeiro porque a investigação segue. O principal suspeito, no caso, o padrasto desse rapaz, do Lucas, de 19 anos, ele está em prisão temporária, preventiva, né? Enquanto se dá a investigação. Os dados que eu estou passando foi tirado da mídia oficial e tudo mais. Um dos principais sites onde eu tirei essas informações é a CNN, então não estou tirando nada da minha cabeça. E nós vamos comentar o caso. Primeiro que, se a investigação está acontecendo, nós não podemos afirmar que o padrasto do Lucas é o responsável pelo envenenamento. O que se sabe é que a polícia tem encontrado dados assim que indicam muito fortemente essa possibilidade e nos traz um alerta importante, né? Que é esta questão de que pessoas que se consideram, de certo modo, dono do corpo da outra, especialmente pessoa que tem a condição de tutor, né? Um familiar que teria a posição de tutor, que nós estamos falando de um padrasto e nós estamos falando de um rapaz de 19 anos que completou a maioridade há pouco tempo e que, segundo as fontes, tinha arrumado um emprego, estava dizendo em sair de casa, já estava ajeitando um lugar para morar, já estava indo atrás das suas coisinhas e queria ir embora, não queria mais ficar com a família. Segundo os familiares, esse padrasto ele é bastante abusivo e existe condições de abuso, vamos dizer assim, de contexto, pelo que algumas fontes dizem, no contexto sexual, né? Então, essa seria a situação que a gente está analisando, né? Um jovem que consegue arrumar emprego e vai sair de casa e que o padrasto acha que é dono dele. Isso é o que está apontando a investigação. Se é isso, o padrasto vai ter chance de estar se defendendo e vai ter que, vamos dizer assim, sair dessa situação, né? Ou a justiça vai ter que encontrar as provas que deixem de maneira mais contundente os fatos. De qualquer modo, uma das coisas que foram encontradas, segundo a CNN, foi uma mensagem de que esse padrasto enviou a um pastor. Olha aí, gente, mais uma vez estamos entrando no terreno dos conservadores, né? Os conservadores que têm essa aura de santidade, que pregam homofobia, transfobia e tudo mais, e de repente você vê uma pessoa que está nesse universo conservador, é uma pessoa bastante simples. Se você procurar na internet, só pela foto, pela aparência da pessoa, você percebe que é uma pessoa bastante sofrida. Mas se for provado a culpa dele, isso não vai fazer ele menos criminoso diante de ser uma pessoa humilde e sofrida, né? É crime e tem que se responder. O que diz essa mensagem? Essa mensagem que ele enviou ao pastor, do padrasto enviado ao pastor, diz o seguinte: ele fala assim, ó, disse que não gosta mais de mim. Ele está falando do Lucas, né? Que o Lucas disse que não gosta mais dele, está falando isso do pastor. Está muito rebelde, usando até corrente. Não estou bem da cabeça e com problema no coração por causa dele. E mais para frente ele vai deixar bem claro assim, ó, já estou pensando até em matar ele, só que Deus não permite, né? É uma coisa desse tipo. Então é uma mensagem assim bastante incriminadora, né? Já mostra ali um sentimento passional, porque um padrasto ele não estaria assim tão abalado se um enteado falasse, ó, não gosto mais de você. O problema é que a polícia, ao entrar em contato com outras pessoas da família, obteve assim depoimentos dizendo que
de fato, esse padrasto ele é abusivo, que ele tinha atitudes eróticas, inclusive com pessoas da família, e que existe a forte suspeita que esse padrasto abusava desse rapaz lá para trás, quando ele era menor de idade, talvez até chegando numa idade ali da pré-adolescência ou até mais para trás. Quer dizer, nós estamos entrando em terreno extremamente perigoso da acusação. Nós partimos do princípio de que esse padrasto tem o direito à presunção de inocência. Cabe à justiça ter provas patentes do crime dele que ele responde, né, que ele possa responder por tudo o que ele está fazendo, e nós estamos na torcida de que o Lucas saia dessa e saia bem dessa. Aonde que eu quero chegar nesse vídeo? Eu quero mais uma vez estar falando do porquê que a educação sexual ela é interditada pelos conservadores. Ela é interditada porque não todos, não estou dizendo que todo conservador é assim, mas muitos conservadores são pessoas abusivas, são pessoas que se acham donos do corpo do outro. Você achar que você é dono do corpo do seu filho e da sua filha é errado, não é correto. Você é tutor. O que é tutor? Você participa da construção da personalidade dessa pessoa, na construção desse ser humano. Você participa, você orienta, você dá amor, você dá carinho, você dá proteção, você dá até, vamos dizer assim, conselhos e faz orientações às vezes precisas e até enérgicas, mas você não é dono do corpo da pessoa. Você não pode se achar que é dono do corpo do seu filho ou do seu enteado, como nesse caso, né? Já começa daí. Segundo lugar, existe sim uma quantidade significativa de pessoas conservadoras que são contra a educação sexual, que a escola converse com o jovem, com as crianças e com os jovens, sobre uma série de questões da sexualidade, por medo de serem descobertos em as suas ações escusas. E esse é um outro fato que deve ser levado em consideração. E o fato de a gente não ter educação sexual nas nossas escolas compromete a existência de pessoas. Lucas provavelmente é uma das vítimas desse tipo de situação, onde o jovem, se ele tivesse tido oportunidade dentro da escola de estar falando, a escola poderia ter detectado isso, ter denunciado, porque a escola sim tem o papel não só de dar formação às crianças e adolescentes, mas também de observar como essas crianças e adolescentes são cuidados por suas famílias. Não é só a família que fica de olho no trabalho do professor da escola. O professor na escola fica de olho de como essas famílias estão produzindo trabalho com suas crianças. Lamentamos demais por tudo que está passando o Lucas, né? Espero que ele se recupere, espero que tudo seja esclarecido e que, se de fato esse padrasto for isso que as investigações estão apontando, que ele responda pelos seus crimes. E se ele for inocente, que ele consiga provar a sua inocência. Mas eu acho que essa mensagem que ele enviou ao pastor, veja só, enviou ao pastor. Por isso que eu falo, gente, quem assume o papel de orientador espiritual de alguém, ela deve ter uma boa formação. A gente não pode deixar qualquer pessoa, ou a gente não deveria, né? Como que a gente vai fazer uma gerência numa situação desse tipo, religião, né? Uma pessoa que assume o papel de guia espiritual de alguém, ela tem que estar muito bem preparada, porque se de fato for confirmado a história desse padrasto como sendo uma pessoa abusiva, inclusive no campo sexual, esse pastor deveria ter tido uma ação firme, né, ao orientar esse senhor, porque parece, o que ele fala aqui é de uma pessoa apaixonada, descontrolada e que se vê diante da possibilidade de perder seu objeto, né, seu objeto de libido, né, de afeto, de paixão, seja lá o que for, uma pessoa descompensada, descontrolada. Então, gente, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe um like, se inscreva no nosso canal e de coração desejamos melhoria ao Lucas. Abraço, beijo, fui.